Uma das frases mais marcantes que eu já ouvi ao longo da minha caminhada com Cristo, e eu ouvi ela logo no começo da minha conversão, é uma frase do pastor Leonard Ravenhill, na qual ele afirma o seguinte, que 5 minutos na eternidade nós gostaríamos ou desejaríamos de ter orado mais, jejuado mais, pregado mais o Evangelho. Em outras palavras, se nós tivéssemos a oportunidade agora de irmos para o céu, 5 minutos que nós passássemos lá, talvez nós colocaríamos as mãos na cabeça e lamentaríamos. Poxa, eu poderia ter feito mais para o avanço do reino dos céus na terra. Eu poderia ter orado mais pelos perdidos, pregado mais o Evangelho a fim de angariar mais almas para o reino. Enfim, eu poderia ter trabalhado com mais afinco na seara do Senhor. O bom é que, se você está ouvindo essa mensagem neste momento, você tem a oportunidade de não lamentar-se nesse sentido. É sobre isso que eu vou falar agora, neste Café com Fé desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. Vamos lá. A Bíblia conta uma parábola denominada a parábola do rico e do Lázaro. O próprio Cristo contou essa parábola. Basicamente é o seguinte: havia um homem que a Bíblia não informa o seu nome próprio, apenas chama-o de rico, e um outro homem que chamava Lázaro. Se o rico era rico, Lázaro, por sua vez, não possuía grandes recursos financeiros, era enfermo e ficava na porta do rico, sofrendo, clamando por ajuda. Até que num dia ambos morrem e os papéis se invertem, pois se o rico até então desfrutava de uma vida na abastança, uma vida confortável, e Lázaro sofria, agora, na nova realidade, no pós-vida, o rico estava num lugar terrível sofrendo, enquanto Lázaro estava em paz, num lugar bom. O rico sofria tanto que ele implorava para que pelo menos uma gota de água pudesse ser colocada na sua língua, o que não foi permitido. O rico estava no inferno. E em dado momento, o rico fez um pedido para Abraão, que estava ali com Lázaro no céu. Isso está registrado em Lucas, capítulo 16, do versículo 27 ao 29. Vamos ver. O rico respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moral da história:
O rico estava num lugar de tormento, como ele mesmo afirmou, e ele pediu para Abraão enviar Lázaro, que estava ali no céu, para que Lázaro pudesse ir na casa da sua família e alertá-los: olha, o irmão de vocês, o rico, está no inferno. Arrependam-se para que vocês não vão para lá também, depois de morrerem. Era isso que o rico desejava que acontecesse. Porém, Abraão nega, dá a negativa. Fala: olha, não tem jeito. Ele já tem a Bíblia. Ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, ele já tem ali a palavra de Deus. Moisés aqui, no caso, é um modo de falar. Abraão estava se referindo aos livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Torá, o Pentateuco. E os profetas, Jeremias, Isaías, Amós, enfim, etc. Então, Abraão estava falando o seguinte: olha, eles já têm a palavra de Deus, eles já têm a Bíblia, eles já têm as Escrituras. Que eles possam ler a Bíblia, que eles possam dar credibilidade para a palavra de Deus. Isso basta. Tem muitos ensinamentos aqui que nós podemos extrair, não é? Mas, conforme eu comecei falando neste Café com Fé, perceba que o rico está profundamente arrependido, não só da sua vida, não só de ele mesmo não ter se arrependido em vida dos seus pecados e aceitasse o reino dos céus. Além disso, aquele homem estava arrependido de não ter alertado também ou trabalhado mais com a sua família sobre as coisas de Deus. Em outras palavras, seria como alguém hoje que morresse e fosse para o inferno e essa pessoa se arrependesse profundamente de não ter pregado mais para os seus familiares, além dela mesma não ter acreditado, não é? Não ter falado para a sua família: olha, o que a Bíblia diz é verdade. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é correta, é fidedigna, é genuína. Então, ali tem um duplo arrependimento da parte daquele homem. Tanto de ele mesmo não ter dado mais valor para o que a palavra de Deus dizia, e também de ele não ter levado a palavra para os seus familiares. Aí a pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã: se você morresse hoje, você ficaria arrependido de não ter pregado mais para os seus familiares, para os seus amigos, para qualquer pessoa que tivesse a oportunidade? Você ficaria arrependido de: poxa vida, se eu pudesse voltar lá na minha casa e pregasse para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós, para o cônjuge, enfim, sobre o céu e o inferno, sobre o que a palavra de Deus diz. Que a palavra de Deus é verdadeira. Nossa, se eu tivesse essa oportunidade, eu teria feito mais. Se você morresse hoje, você falaria isso? Você pensaria assim? Você lamentaria o tempo perdido? Ou, se você morresse hoje, você chegaria no céu e poderia falar como o apóstolo Paulo falou: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu suei a camisa.
Eu dei até a última gota de suor possível. Eu gastei a minha vida em prol do avanço do reino de Deus, em prol de viver o meu chamado, em prol de cumprir o meu propósito. Poxa, como será bom se nós pudermos falar isso, não é mesmo? Como eu disse, meu irmão, minha irmã, o bom é que eu e você temos essa possibilidade. Qual possibilidade? De, se estamos meia boca, sabe? Se estamos mornos, se até este momento, talvez nós nos arrependeríamos de não ter feito mais se morrêssemos hoje. O bom é que você está ouvindo essa mensagem. Deus está te alertando, falando com você através dessa mensagem e te dando uma outra chance de ser mais ativo no reino de Deus, de gastar mais a sua vida para o Senhor, de, quando você estiver no eterno lar, você afirmar que, ufa, eu fiz tudo o que poderia ter feito. Como será bom, não é? Então, meu irmão, minha irmã, Deus sabe o seu coração. E se você foi edificado com essa palavra, você foi alertado ou sentiu-se impactado, exortado, dedique-se mais, pregue mais, ore mais, jejue mais, sirva mais na obra, porque com certeza disso nós jamais nos arrependeremos. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.